Amém. Que bom poder estar com os irmãos mais uma vez, né? Estive aqui o ano passado, mais ou menos numa data parecida com essa, né? E o Senhor nos permite estar aqui hoje, nesse início de mês, que completam 4 anos que eu cheguei aqui ao Barro Preto, né? E ao Jardim Castanheiras, né? Glória a Deus por isso, como o tempo passa rápido também, né? E tem sido um tempo de grande crescimento, de muitas experiências boas com o Senhor e de aprendizado, né, irmãos? Para a glória do Senhor. Eu estou trazendo também um abraço aqui dos irmãos, ali de Jardim Castanheira, da congregação ali em Jardim Castanheiras, e também o convite para que os irmãos possam estar ali conosco quando quiser, ajudando a fazer a obra, a cultuar ao Senhor, tá bom? Eu trouxe também um vídeo de algumas atividades que tivemos ao longo aí desse início de ano, né? Apesar que já estamos na metade do ano, para compartilhar com os irmãos, para que os irmãos possam ver o que está acontecendo ali em Jardim Castanheiras. Os irmãos podem passar. Celebre! Toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu, sua adoração. Celebre ao Rei, exalte. Toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, move o céu, sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu, sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Comigo assim. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Tira o pé do céu.
Glória a Deus por isso, né? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 39. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. Quem encontrar, se coloca em pé para nós fazermos a leitura. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 39, que diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alco-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vais lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, fora chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Senhor, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, Pai. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine aqui nesta noite, Pai, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para as verdades do Senhor, e que a tua palavra encontre lugar em nossos corações como uma boa semente, e que ela venha germinar, brotar, dar frutos para a glória do Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar? Só através da exposição da palavra de Deus, vidas são salvas. Existe em nós, seres humanos, uma tendência muito grande em nos acomodarmos diante de algumas situações. A exemplo disso, nós podemos citar a igreja de Jerusalém, né? Que após o evento de Pentecoste, né? Marcado por muitas conversões, se acomodou em Jerusalém. Tudo estava acontecendo ali, né? Estava tudo muito bom. E eles se acomodam, não é? E não estavam cumprindo a ordem do Senhor Jesus de pregar o evangelho também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por esse motivo, Lucas nos mostra no capítulo 7 o consentimento de Deus na morte de Estevão, que agradou, né, aos judeus e fez com que isso se levantasse uma grande perseguição violenta contra a igreja. Mas o que nós percebemos é que houve aí uma permissão de Deus
para que aquela igreja saísse do comodismo, para que, de fato, eles começassem a cumprir o ide de Jesus, obedecesse ao mandamento do Senhor, para que fossem para outras nações também, para outros povos, levar o Senhor Jesus, tornar o Senhor Jesus conhecido. E isso foi bom. Foi bom porque, tirando os apóstolos, como nós vimos, os demais irmãos foram fugindo. E por onde eles iam passando, eles iam pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e apresentando ao Senhor Jesus àqueles que ainda não o conheciam. E aqui vai se destacar um personagem chamado Filipe, um dos diáconos, não é? E Filipe começa a pregar o evangelho e ele chega em Samaria e ele prega o evangelho ali e a coisa começa a acontecer ali também. Vidas começam a se decidir pelo Senhor Jesus, a tal ponto que foi necessário os apóstolos irem para Samaria para batizar, dado ao número de conversões que ali estava tendo. E podemos dizer que o ministério de Filipe ali estava bombando. Mas só que vem um anjo e diz para Filipe: desce para o deserto. Parece contraditório, não é? Porque ele está num lugar onde as coisas estão acontecendo, onde vidas estão se convertendo ao Senhor Jesus. E agora o Senhor diz para ele: vai para o deserto. A verdade é que, quando vem do Senhor para nós uma ordem assim, nós questionamos, né? Mas, Senhor, está tão bom aqui, as coisas estão acontecendo aqui, eu estou confortável aqui, e agora o Senhor quer me mandar para um lugar onde não tem nada, não é? Só que havia, sim, algo importante para o Senhor, que era a vida daquele eunuco, não é? Uma vida, mas uma vida tem uma importância para o Senhor, que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. E Filipe, então, desce para ali em obediência ao Senhor. E é isso que precisamos entender, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto membros no corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a comunidade cristã tem um compromisso com o anúncio do Cristo crucificado e ressuscitado. E nós não podemos nos acomodar. É muito bom, é maravilhoso, quando nos reunimos no templo para adorar o nosso Deus, para cultuar ao nosso Deus, para louvar ao nosso Deus. Isso é muito bom, eu gosto muito. A verdade é que esse momento de louvor estava maravilhoso e eu queria que se estendesse um pouco mais. Mas não é só isso. Não se limita a estas 4 paredes, não é? A vida cristã vai além do que isso, porque tem vidas aí fora, assim como esse eunuco, que não conhecem ao Senhor Jesus, e é responsabilidade nossa anunciar o Senhor Jesus e apresentar o Senhor Jesus a estes que ainda não o conhecem. E Lucas nos diz que o eunuco ia lendo uma passagem das Escrituras em Isaías 53, versículos 7 e 8. Mas ele não compreendia de quem o texto falava. Então há intervenção divina e o Espírito Santo manda Filipe aproximar-se da carruagem. Filipe obedece e sua obediência marcará para sempre a vida daquele homem. Quando nós obedecemos a Deus, nós marcamos vidas de forma positiva. Quantos também estão aí sem entender bem a palavra de Deus? Às vezes até ouve, às vezes até coloca em alguma programação que esteja pregando a palavra, mas não estão conseguindo entender. E Deus está falando para nós: vai, se aproxima, vai lá. E muitas das vezes nós negligenciamos por uma série de fatores e desculpas. Alguns vão dizer: mas eu tenho dificuldade de falar, eu não tenho tanto conhecimento teológico, o que é que eu vou dizer? Eu sou tímido. Não se preocupe,
o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que precisa ser dito. Só obedeça, porque Filipe vai marcar a vida deste homem para sempre. E a pergunta que eu faço é: você já foi um Filipe na vida de alguém? Você já marcou a vida de alguém? A ponto de, quando você encontra com essa pessoa, ela te agradece. Eu já tive essa experiência e é maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. Você encontrar com alguém que você ganhou ele para Jesus e ele, com lágrimas nos olhos, te abraçar e dizer muito obrigado, porque você foi um instrumento de Deus para a minha vida. Se hoje eu estou servindo ao Senhor, foi porque você falou de Jesus para mim. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma experiência que dinheiro nenhum no mundo paga. Então, Filipe é maravilhoso também porque ele sendo judeu, não é? E ele ouve ali que aquele eunuco estava lendo um trecho em Isaías. Ele não chega apresentando uma religião para esse eunuco. Ele não chega defendendo a religião judaica. Filipe explica o texto que o eunuco lia e apresenta-lhe Jesus. Este deve ser quem anunciamos, Jesus. E o que anunciamos? O Evangelho. Esta deve ser a nossa mensagem. É isso que temos que ter em nossa mente, irmãos. Nós não fomos chamados para apresentar uma religião. Nós fomos chamados para apresentar Jesus, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Filipe anuncia ao etíope, Jesus, o servo de Deus anunciado pelo profeta Isaías. Aquele que tomou sobre os seus ombros os pecados e as dores do mundo, que foi abandonado por todas as pessoas, morreu uma morte solitária. Somente Deus permaneceu ao seu lado, transformando sua morte solitária em morte solidária, fonte de reconciliação e nova vida. E a ressurreição de Jesus é um sinal eloquente de que Deus estava com ele, reconciliando consigo o mundo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Mas quantos ainda não tiveram acesso, não é, a esta palavra? Quantos ainda não sabem que Jesus Cristo morreu na cruz por ele? E é responsabilidade minha e sua ir anunciar, apresentar o Senhor Jesus. Mas mais do que proclamar essa mensagem, a igreja é chamada a ser a presença visível do Cristo crucificado e ressuscitado em nosso mundo. O mundo precisa olhar para nós, irmãos, e ver a luz de Cristo brilhando em nós. De fato, precisamos ser luz e sal para este mundo. Nós precisamos ser essa presença visível de Cristo aqui neste mundo. Foi para isso que Cristo instituiu a igreja, para que a igreja fosse representante dele aqui neste mundo. Mas precisamos ir, precisamos falar. É interessante que Pedro vai dizer que nós somos embaixadores do reino neste mundo, não é? E eu penso que muitos conhecem qual é a função de um embaixador. Ele representa um país, um reino, e nós temos essa responsabilidade de onde estivermos, representar o reino de Deus. O mundo precisa conhecer a Jesus Cristo e é responsabilidade nossa. É interessante que o encontro de Filipe com o eunuco se assemelha com o encontro de Jesus com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam desesperançosos. Eles esperavam um Messias
político que iria restaurar o reino de Israel através da espada. Mas agora o Messias morreu na cruz. E eles vão tristes, não é? Voltando para Emaús. Mas o Senhor ressurreto aparece para eles ali e os questiona. E eles expõem. E o Senhor Jesus começa a expor para eles as Escrituras. E vão andando. E Jesus vai expondo as Escrituras para esses discípulos. E até que chega no momento que eles vão se separar e falar: não, Senhor, vem, já está tarde, entra aqui. Vem jantar. E quando o Senhor parte o pão, eles veem que é o Senhor. E eles têm a sua fé restaurada. É interessante que esse trecho aqui de Atos, esse acontecimento de Filipe e o eunuco, é muito semelhante. Nós podemos inferir que, provavelmente, esse homem tinha as suas crises. Esse homem poderia estar enfrentando também alguma tristeza na alma, passando por decepções. Podemos inferir que, por ser um eunuco, e a história mostra que alguns eram castrados, né? O homem era castrado para se tornar um eunuco. Provavelmente era o caso desse aqui, não é? E pode ser que ele tinha frustrações: eu não sou pai, eu não posso ter família, eu não posso casar. Mas Filipe vai chegar com uma boa notícia para esse homem. É interessante que na igreja do Senhor Jesus há lugar para todos. Por quê? Esse homem era simpatizante da fé da religião judaica, da fé judaica. Mas ele era um eunuco. E a lei dizia que ele não podia nem entrar no templo. Ou seja, esse homem nunca poderia se tornar um judeu nem prosélito. Nem poderia se converter ao judaísmo, que ele não seria aceito. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. A perspectiva do texto é radicalmente contrária a tudo isso. A iniciativa que faz vencer o preconceito provém do próprio Deus, provém do Espírito Santo, que tornou acessível o poder de Deus a filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, como nos mostra Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Jesus, ao abrir seus braços na cruz, chamou todos a si mesmo, não se negando a estender sua ação salvadora a todos os que nele creem e confessá-lo como único e suficiente Salvador. A gente percebe que para esse homem está lendo, não é, um trecho do Antigo Testamento, esse homem tinha anseio por Deus. Esse homem tinha sede de Deus. Mas ele não podia fazer parte, se limitava a isso. Mas agora vem essa boa notícia. E Filipe vai apresentar o Senhor Jesus, este que morreu na cruz, para salvar a todo aquele que nele crê. Jesus não faz acepção de pessoas. Que notícia maravilhosa que Filipe levou a esse homem. E é interessante, irmãos, porque nós vemos isso em algumas religiões, haver acepções de pessoa, mas há uma igualdade fundamental dos seres humanos, que tem seu fundamento em Deus mesmo, que nos criou a sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, no pecado também, que ofuscou esta imagem de Deus no homem e o afastou de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus. Então, para Deus, não há judeu nem grego, escravo ou liberto, homens ou mulheres, pois todos são carentes da graça salvadora
do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse eunuco, ele era carente dessa graça. E Filipe, como servo do Senhor obediente, ele entendia isso. E é por isso que nós vamos ver essa disposição, esse amor de Filipe, que estava num lugar onde tudo estava acontecendo, mas Deus diz, vai para o deserto. E ele vai. E ao chegar ali, se depara com essa carruagem. E o Espírito diz, se aproxima. Ele se aproxima. E o homem vai lendo e ele questiona, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. E ele sobe com esse amor por esse homem e começa a expor as Escrituras. Isso é maravilhoso. Deus te ama. E ele provou este amor ao entregar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Por isso, deixe Jesus entrar em sua vida hoje. Faça como esse eunuco, ao entender de quem o texto falava, não pensou duas vezes. Ao ver a água, pediu para ser batizado. Deus te ama. E é maravilhoso porque nós vamos ter vários textos na Bíblia que afirma isso, não é? Há um versículo tão conhecido, e eles falam que é um versículo conhecido de forma universal, não é? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Assim como ele demonstrou o seu amor por aquele eunuco, uma única pessoa ali, né? Uma única vida. E o Senhor diz, vai lá, é importante, tem valor para mim. E às vezes nós perdemos oportunidades, não é? Quantas vezes estamos em uma fila, num supermercado, num banco, em algum lugar, e nós pensamos assim, mas se eu começar a falar de Jesus para essa pessoa, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fanático, vão pensar que eu sou uma pessoa maluca. Eu não vou falar não, eu estou com vergonha. Mas não podemos pensar dessa maneira. Pode ser a última vez que essa pessoa vai ter a oportunidade de ouvir do Senhor Jesus, de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Então, a nós nos compete obedecer. E se há vergonha, há timidez, ora a Deus e fala, Senhor, me dá sabedoria aqui, porque agora eu vou. Eu preciso falar do Senhor Jesus para essa pessoa. Eu não posso sair daqui sem deixar que essa pessoa ouça que há um Deus que o ama a tal ponto que entregou o seu único filho na cruz por esta pessoa. Às vezes, nós não falamos nem para os nossos familiares. Às vezes, não falamos nem para os nossos amigos. Mas precisamos, irmãos, obedecer. Precisamos entender que a igreja segue a agenda de Deus. Quando olhamos para esse texto, a igreja em Jerusalém, ela gostou do que estava acontecendo ali. Muito bom, maravilhoso ter essas experiências sobrenaturais com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Mas eles estavam anulando a agenda de Deus. E Deus vai mostrar para esta igreja que ela segue a agenda dele. E quantas vezes nós também queremos ditar para Deus como que as coisas devem acontecer. E Deus está dizendo, não, tem que acontecer no meu tempo e do meu jeito. Não é no seu tempo. E nós relutamos. Nós falamos, não, vai ser do meu jeito. E é preciso haver uma intervenção de Deus para que a gente entenda. Senhor, é melhor estar no centro da tua vontade do que na minha vontade. É preciso ter disposição para obedecer. É preciso expor as Escrituras, irmãos. Não tem como.
A palavra é clara e o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não adianta nós pensarmos, olha, eu estou devolvendo o dízimo, eu sou dizimista, fiel, olha, eu vou em todos os cultos, eu não perco nenhum culto. Amém. Glória a Deus, isso é louvável, continue sendo assim. Ah, mas eu sinto que pregar o evangelho, isso não é para mim. Misericórdia. Um pastor compartilhou comigo de um trabalho evangelístico que foram fazer em uma cidade, e aí foi interessante, porque diz ele que após o almoço, deram ali aquela pausa para um descanso e foram retornar para continuar com o evangelismo na cidade. Mas cadê o pastor da igreja? Foram ali para um impacto evangelístico e ninguém encontrava o pastor. Até que foram a uma irmã que estava na cozinha e falou: irmã, cadê o pastor? Não estamos encontrando, nós precisamos voltar para um devocional rápido e as equipes voltarem para o trabalho evangelístico. Aí a irmã falou: o pastor era dessa? Com certeza ele está dormindo. E depois do almoço, né? Não é errado não, né? A gente tirar um cochilo às vezes depois do almoço. E aí o irmão falou: corre lá e chama o pastor tem que estar aqui. Foram à casa do pastor, chamaram o pastor, vem o pastor. Oi, pastor, precisamos voltar, precisa da presença do Senhor lá. Ô irmão, o irmão vai me desculpar, mas evangelismo não é a minha área. É. Aí é para acabar, né, irmãos? Porque se evangelismo não é a área do pastor, vai ser de quem? E a verdade é que ir pregar o evangelho é para toda a igreja. Não é só para o missionário, não é só para o pastor, é para toda a igreja. Deus comissionou a todos nós. O Senhor Jesus nos comissionou. Todos nós devemos ser um missionário aonde nós estivermos. Não é verdade? E não perdermos nem uma oportunidade em fazermos discípulo. Nós vemos esse cuidado aqui em Filipe. Sabe o que chama a atenção? Filipe não era pastor, né? Ele era diácono. Filipe não era um evangelista, vamos dizer assim, como alguns pensam. Era um diácono. Mas esse homem demonstra um amor pela obra missionária e se torna um discipulador. E nós precisamos entender isso, irmãos. Fazer discípulos, este deve ser o foco do servo de Deus. Quantos discípulos você tem? Quantos discípulos você já fez ao longo da sua caminhada com Cristo? Filipe demonstra amor pela obra de Deus e sua missão. Por isso, o encontro do etíope com o evangelho não passa pelo constrangimento, pela submissão, pela coação ou imposição, como muitas vezes aconteceu ao longo da história. Ele acontece ao longo do caminho, como uma descoberta de uma boa notícia e como uma adesão voluntária a ela pelo batismo. Não houve uma imposição de Filipe. Houve a exposição da palavra. Ele apresentou Jesus em amor, a ponto que não precisou nem ele fazer o apelo, né? É o próprio eunuco que se dispõe. O que me impede de ser batizado? Se fosse no judaísmo, eles falariam: você não pode, você é um eunuco, você nunca poderá. A água aí, o que me impede? E Filipe desce com ele é batizado. E isso é maravilhoso, porque o caminho de Jerusalém a Gaza, graças à intervenção feliz e apropriada de Filipe, tornou-se para o eunuco um caminho de Deus
e um caminho de salvação. Nós precisamos estar mais sensíveis à direção e à voz do Espírito Santo. Pode ser que tem pessoas indo pelo caminho aí, precisando da nossa intervenção enquanto servos de Deus, para que um caminho de depressão, um caminho de tristeza, de decepções, venham se tornar um caminho de encontro com o Senhor Jesus, porque nós fomos obedientes à palavra de Deus. E aí, o eunuco segue o seu caminho feliz. Ele volta para casa com a vida transformada pela mensagem que lhe fora transmitida por Felipe. Segundo a tradição da igreja, irmãos, este homem se tornou um missionário em seu país e ganhou muitas vidas para Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, a comunidade cristã tem um compromisso com o anúncio do Cristo crucificado e ressuscitado. Esta é a vontade de Deus, porque para ele não há judeus nem gregos, escravos ou libertos, homens ou mulheres, pois todos são carentes da graça salvadora em Jesus Cristo. Mas só alcançaremos as vidas para Jesus quando sairmos do nosso comodismo e obedecermos ao ID de Jesus. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Que nós venhamos sair do comodismo, obedecer ao Senhor e pregar a palavra. Eu quero orar com você e por você. Quem puder, se coloque em pé para nós orarmos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, aqui estamos, Pai, como povo do Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus. Pai querido, o meu coração se enche de alegria em ver que não sou merecedor, Pai, de tamanho amor. Não sou merecedor de tamanha graça. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de amor. E um dia o Senhor usou alguém, assim como Felipe foi um instrumento do Senhor para a vida deste homem. O Senhor usou alguém para apresentar o Teu Filho Jesus a mim, a nós. E aqui estamos nós nesta noite, Pai. Mas que não pare em nós, Senhor. Que nós também venhamos entender a importância, Pai, de ser um instrumento em Tuas mãos e obedientes ao ID do Senhor. Porque há vidas, ó Deus, aí fora, sofrendo. Há vidas perecendo aí fora, Pai. E o Senhor confiou a nós esta responsabilidade de tornar o Teu Filho Jesus conhecido no mundo. Que nós não venhamos, ó Pai, negligenciar esta responsabilidade que o Senhor confiou a nós. E que nós sejamos, Pai, os pés do Teu Filho Jesus. Que nós sejamos as mãos do Teu Filho Jesus, a boca do Teu Filho Jesus, para irmos, Pai, anunciar as grandezas do Senhor, Pai. Para que assim, aqueles que estejam sem esperança possam saber que há um Deus no céu que o ama, que há um Senhor Jesus que morreu na cruz por ele, mas ressuscitou e o ama. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de poder estar com os meus irmãos e compartilhar a Tua boa palavra, Senhor. Mas, Pai querido, que esta palavra encontre lugar em nossos corações e que mais que ouvintes, nós venhamos ser praticantes da Tua palavra para a glória do Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.